Pessoal do segundo ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de gramática, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o substantivo. Nós sabemos que o substantivo faz parte do que nós chamamos de morfologia e ele faz parte também do que nós chamamos de classe de palavras. A classe de palavra, para além do substantivo, tem outras 10 divisões, como adjetivo, advérbio, etc. O que é o conceito de substantivo, certo? O substantivo é uma palavra variável em gênero, número e grau e que tem como conceito principal dar nome aos seres. Então, eu costumo brincar com vocês que eu digo que tudo que existe é um substantivo, porque tudo que existe tem um nome. Então, seres, objetos, fatos, sentimentos, emoções, enfim, tudo é um substantivo porque tudo tem um nome. Tudo que se vê, que se ouve, que se sente, que se imagina, tudo que possui um nome de fato é um substantivo, é classificado como substantivo. E as classificações dos substantivos, elas são bem fáceis de identificar e de aprender, porque nós sabemos que nós temos as 3 divisões, que é por significado, por formação, e tem aqui por significado e formação. As que são de significado são as próprias, o substantivo próprio, o substantivo comum, o substantivo concreto e o abstrato. Como conceito, nós sabemos que o substantivo próprio é aquele que nomeia especificamente alguma coisa, certo? Que destaca um entre os demais. Ele geralmente começa escrito com letra maiúscula, a não ser que seja uma exceção, por exemplo, por questões estéticas, literárias. Mas gramaticalmente o correto é que ele venha grafado com letra maiúscula. Então, por exemplo, Brasil, Rio de Janeiro, Deus, tudo isso é grafado com letra maiúscula porque ele nomeia especificamente algo, certo? Já o substantivo comum, ele nomeia genericamente, ou seja, ele não destaca. Quando eu falo, por exemplo, cadeira, eu não estou destacando qual é a cadeira, eu estou falando de uma cadeira de uma coisa genérica, certo? Exceto em circunstâncias especiais, que se coloca letra maiúscula, mas geralmente ela é com letra minúscula. E também que é um fato de, por exemplo, no começo da frase, se ela vem no começo da frase, ela vem grafada com letra maiúscula, mas geralmente se escreve com letra minúscula. Como eu disse, cadeira, pessoa, luz, mesa, tudo isso é genérico, por isso tudo isso é substantivo comum. Pela questão também do significado, nós temos os substantivos concretos e abstratos. O substantivo concreto é aquele que nomeia seres ou não, independente de outros seres. Que foi o que eu comentei com vocês na sala. Lembra que eu disse que tudo que depende da ação humana, certo? Tudo que depende de nós para existir é abstrato. Tudo que não depende de nós é concreto. Então, por exemplo, casa, homem, país, caneta, fantasma, Deus, tudo isso é concreto, certo? Porque não está atrelado a nós para existir. Então, assim, se eu falar sobre uma casa, aquela casa, independente da minha existência ou não, ela vai continuar sendo algo concreto. Ela vai continuar estando ali, por isso, ela não depende de mim, logo é concreto. O que é abstrato é o que precisa da ação humana, certo? Nomeação, qualidade, sentimento, emoções e depende de outros seres, ou seja, depende de nós para existir. A inteligência, ela não depende de mim para existir? Então, se ela depende de mim para existir, logo ela é o quê? Algo que é abstrato. O amor não depende do ser humano para existir, logo é abstrato. Então, corrida, beijo, beleza, inteligência, amor, saudade, ciúmes, tudo isso é abstrato, certo? Concreto, o que não precisa do ser humano para existir. Abstrato é o que precisa de nós. Nós temos também, gente, os que são classificados por formação.
E os que são classificados por formação é simples e composto, primitivo ou derivado, que é o que a gente fala sobre a formação da palavra. Por exemplo, o que é simples é o que é formado por um núcleo, né? O que é composto é formado por dois núcleos ou por dois radicais. Então, por exemplo, quando eu falo que eu estou com tédio, tédio é um substantivo e tédio é um substantivo que é simples, porque ele possui um radical. Agora, se eu falo hoje é quinta-feira, quinta-feira é um substantivo que é composto, porque é formado por quinta e feira. Logo, é um substantivo que? Composto, porque tem dois radicais. Nós temos também o primitivo e o derivado. O primitivo é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Logo, livro, pedra, terra, sol, tudo isso não deriva de algo. Logo, é primitivo. Já o derivado é o que deriva de outra palavra. Então, por exemplo, se eu tenho o meu primitivo que é livro, livraria é o quê? Derivado. Se eu tenho sol, que é primitivo, e eu falo sobre um solário, o solário é o quê? Derivado. Se eu falo sobre pedra, que é primitivo, pedreira, derivado, certo? Então é bem fácil identificar. Já só possui um único, que é de formação e de significado, que é o coletivo. E o coletivo, eu estou dando um conjunto de seres, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, de um ramalhete, eu estou falando de um conjunto. De um conjunto de quê? Rosas, certo? Se eu falo de um cardume, eu estou dando um conjunto de quê? De seres, que peixes, certo? Então, nós temos tanto de formação quanto de significado. E tem também, gente, a questão da flexão. Nós sabemos que a flexão de gênero, nós possuímos dois gêneros na língua portuguesa, sendo o masculino e o feminino. E nós sabemos que o substantivo, ele possui duas formas de flexões, que são o substantivo biforme e o uniforme. Como o próprio nome diz, biforme, duas, forme, forma. São duas formas diferentes, tanto para o masculino, uma para o masculino, quanto uma para o feminino. Então, quando eu falo, por exemplo, o cabeleireiro, tem a cabeleireira, certo? O lobo, a loba. O garoto, a garota. Vocês perceberam que a terminação masculina termina com O e a feminina termina com A, certo? Existem outros tipos, por exemplo, o biforme, mas o substantivo, essa flexão biforme, eu vou deixar para comentar na nossa próxima aula, certo? Por hoje é só. Eu gostaria que vocês fizessem a atividade que vai estar disponível na área do aluno e é muito importante que vocês façam, e quando for na nossa próxima aula eu vou retomar flexões e também vou falar sobre a flexão uniforme, que foi justamente onde a gente parou, que foi aquela questão do comum sobre comum. Certo? Por hoje é só. Até mais e até a nossa próxima aula.